E hoje, como que eu vou fazer para te tirar da zona de conforto? 15 alavancas mentais para despertar da ilusão que te paralisa. Prepare-se para o desconforto necessário que antecede a sua libertação. Todos os dias eu posto um texto como esse aqui lá no Substack, depois eu leio ele em vídeo e também em podcast, só para te tirar da zona de conforto, porque nela é onde a Matrix te controla, é onde você não tem como se libertar. Você precisa de um desafio, de uma provocação, de uma pílula vermelha diária para você se libertar da Matrix. E eu tô te fazendo isso agora, lendo esse texto aqui para você. O ar parece mais pesado, não é? Uma sensação incômoda de que as regras do jogo mudaram e ninguém te entregou o novo manual. A antiga normalidade se desfaz, revelando as rachaduras na estrutura que nos disseram ser segura. Essa inquietude, esse chamado interno por algo mais, é o primeiro sinal de que a sua consciência está despertando para a necessidade de uma mudança radical. Essa é a centelha da Revolução Soulver. Eu senti essa mesma angústia na pele. Vi promessas vazias se acumularem enquanto a vida real exigia mais. Exigia coragem, ação, uma mentalidade diferente. Descobri que a maior prisão não são as circunstâncias, mas a mentalidade que nos impede de transformá-las. A Revolução Soulver nasceu dessa jornada, dessa busca por ferramentas reais para construir uma liberdade autêntica, não apenas sonhada. Sua vida sob ataque. Onde a Matrix te prende? A Matrix prende a gente em várias áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, inclusive. Ela tem controle, ela aperta botões e ela vai tirando a nossa liberdade diariamente. Essa sensação de ajuste não é abstrata, ela se manifesta dia após dia nas áreas cruciais da sua vida. Olhe com honestidade. Se liga aqui, na saúde física, seu corpo é um templo ou uma prisão de hábitos ruins. Eu tinha um monte de hábitos ruins, eu comia mal, eu fui sempre sedentária, raramente fazia algum tipo de exercício. Eu deixava a minha máquina, a minha saúde física totalmente deplorável. Mas eu percebi que sem cuidar disso, era como se eu estivesse entregando a minha vida de bandeja para a Matrix. Então eu comecei a me libertar dessa prisão de hábitos ruins e começar a considerar o meu corpo como um templo. E você? Saúde mental e emocional. Você gerencia suas emoções ou é refém delas? É muito fácil ser refém das emoções. Eu vivi a vida toda, eu tenho mais de 40 anos, eu vivi muitas décadas sendo refém das emoções. É como se a Matrix apertasse um botãozinho e eu ligava uma emoção ruim. E a minha vida foi controlada por isso todo esse tempo. E hoje eu aprendi a gerenciar as minhas emoções. Todos os dias a gente precisa se libertar da Matrix. E na saúde mental e emocional ela tem grande força sobre nós. Cuida disso. Carreira e realização profissional. Seu trabalho te impulsiona ou apenas paga as contas enquanto drena a sua alma? O trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo acordado, né? E se a gente não está sendo impulsionado, a gente não está seguindo um propósito, a gente não tem prazer, como que a gente vai ser drenado? É a Matrix drenando as nossas energias, a nossa alma, enquanto a gente está trabalhando. Vivendo às vezes uma vida de segunda a sexta tortuosa, rezando para chegar logo o final de semana e se libertar daquilo. Toma água aí. Finanças pessoais. O dinheiro trabalha para você ou você vive correndo atrás dele? Quem que manda nessa relação? Você ou o dinheiro? A Matrix quer que você seja controlado pelo dinheiro, que você viva correndo atrás dele. Mas o ideal para se libertar dela é você fazer ele trabalhar para você. Família e relacionamentos próximos. Conexões que nutrem ou fontes de desgaste constante. Essas pessoas que estão à sua volta, da sua família, as pessoas mais próximas, elas estão te nutrindo, sendo um bom ambiente para você, pessoas são ambientes, ou elas são uma fonte de desgaste constante? Já pensou em se afastar dessas fontes?
Relacionamento amoroso, parceria para crescer ou uma zona de conforto que impede a evolução. A pessoa que a gente se relaciona amorosamente é a pessoa mais próxima que a gente tem. Se a gente é casado, que é o meu caso, ou se a gente tem um relacionamento que se vê toda semana ou vários dias na semana. Se essa pessoa está vivendo na zona de conforto e a gente também, é muito fácil nos manter naquela situação. Será que não dá para virar um parceiro para um crescimento? Além de ser uma relação amorosa, também ser uma relação de evolução? Amizades e vida social. Relações que te elevam ou âncoras que te prendem ao passado. Quem que está à sua volta? Qual é as 5 pessoas que você é a média? Elas são âncoras que te prendem ao passado, a uma zona de conforto, ou elas estão te elevando? Já pensou em trocar essas pessoas também? Sair desse ambiente? Mudar as pessoas, procurar novas pessoas? Inclusive no digital, se você tem um grupo, pode ser o grupo A Conexão Solver também, a gente aqui, mas pessoas que te elevem e deixem de ser âncoras. Crescimento pessoal e aprendizado. Você busca ativamente evoluir ou espera passivamente que a vida te ensine? Sabe a pessoa que vive deixando a vida levar? É a pessoa que está passivamente deixando que a vida ensine. Porque ela vai aprender, a vida ensina. Mas você está deixando com o ritmo que a vida vai te deixando, que é a Matrix. A Matrix, ela vai te ensinar coisas também, mas no ritmo dela, no ritmo que ela quer que você continue sob controle, dependente, manipulável, que você não corte as cordinhas, porque quando você começa a buscar ativamente evolução, você está se desligando, se desativando da Matrix diariamente. É como se você estivesse tomando uma pílula vermelha todos os dias. Como a pílula vermelha lá do filme Matrix não existe, que eu saiba, você precisa fazer isso ativamente, como se você estivesse tomando uma pílula vermelha todos os dias. Espiritualidade e propósito de vida. Um chamado claro ou um vazio que tenta preencher com distrações? Você já parou para pensar o quanto é difícil a gente entender qual é o nosso propósito? A gente precisa parar, gastar energia e tempo pesquisando isso, entendendo isso, descobrindo isso, olhando para dentro, quais as coisas que a gente gosta, quais as coisas que brilham os nossos olhos e que poderiam trazer algo a mais para a sociedade, por exemplo. Qual é esse chamado? Deixa ele mais claro para você. Não é perder tempo, é valorizar o tempo buscando esse seu chamado. Lazer e diversão. Recarga genuína ou apenas fuga temporária da realidade? A gente costuma fazer muito isso, né? Se distrair, fugir da realidade, fugir dos problemas, dos desafios, ao invés de usar esse momento de lazer, o entretenimento, a diversão para recarregar as baterias, para dar energia, para realmente aproveitar aquele momento e não fugir da realidade. Você está percebendo mais fuga ou recarga? Contribuição social e impacto. Você deixa uma marca positiva ou apenas ocupa espaço? Eu não quero só ocupar espaço. Eu quero deixar uma marca positiva, nem que seja em uma pessoa. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por isso que eu comecei a fazer esses textos. Eu decidi ler esses textos aqui em vídeo para, pelo menos se eu conseguir impactar uma pessoa, eu vou ficar muito feliz. Ambiente e qualidade de vida. Seu entorno te inspira ou te limita? Como eu falei, ambiente, pessoas podem limitar ou inspirar a nossa evolução. Cuide bem dos ambientes em que você está. Desafiando a programação. As alavancas da mudança. Para iniciar essa jornada de transformação e desafiar a programação que te limita, preparei 15 alavancas mentais. São pontos de pressão desenhados para gerar o atrito necessário para a mudança. Todos os dias eu te dou uma pílula vermelha aqui e eu uso provocações, eu te tiro da zona de conforto, eu fico te gerando desconforto e hoje o nome desses desconfortos são alavancas mentais. 1.
A Matrix te quer na zona de conforto, repetindo padrões que não funcionam, te vendendo a ilusão de segurança. Até quando você vai aceitar essa prisão confortável em troca da sua verdadeira liberdade potencial? Ela quer que a gente fique lá na zona de conforto, repetindo a vida, vivendo o mesmo ano todos os anos. Pessoas que vivem sem mudanças, todos os anos iguais, são as pessoas que a Matrix mais adora. Porque elas não estão se rebelando, elas não estão evoluindo, elas não estão questionando a própria realidade. E até quando você vai ficar nessa prisão confortável? Eu já saí dessa prisão. Todos os dias eu mantenho a minha liberdade da Matrix. E o meu potencial está sendo construído diariamente. 2. Sabemos que as IAs aprendem e melhoram constantemente com iterações. Se a tecnologia evolui assim, por que você resiste a aplicar o mesmo princípio de melhoria contínua e aprendizado diário na sua própria vida? As IAs estão iterando todos os dias, elas aprendem, elas vão pro jogo e erram e aprendem com o erro. E a gente não faz isso. Por que a gente deixa de fazer isso? E a gente está convivendo agora com as IAs. Precisa iterar, precisa aprender o tempo todo, precisa se desafiar. Aprendizado diário. Estilo de vida sobre isso. 3. Reclamar e culpar os outros, o governo, o chefe, a sorte, te dá um alívio momentâneo, mas te mantém exatamente onde você está. Que resultados concretos essa postura de vítima, o loser mindset, a mentalidade de perdedor, te trouxe até hoje, além de mais frustração? A gente reclama. É normal, eu também faço isso. Fazia mais antigamente, agora eu quase nunca faço, não me vejo mais reclamando. Porque eu tomei pra mim as rédeas da minha vida. Eu entendo cada dia melhor como a Matrix quer me influenciar e como eu posso me libertar dela. E eu treino diariamente. E vou construindo resultados concretos diariamente. Agora, a frustração que é reclamar sem poder fazer nada, e nessa postura de vítima, a vida causou isso comigo, o sistema, realmente, eles querem fazer, mas a gente precisa tomar consciência de que a Matrix está fazendo isso, o sistema está agindo, e se libertar dele, mas essa libertação é ativa, ela não é reativa. 4. Um solver não espera a motivação chegar, ele a cria através da ação, mesmo que imperfeita, ação massiva e imperfeita. Quantas oportunidades você já perdeu esperando o momento perfeito ou a vontade aparecer? Tem que agir. Enquanto você está esperando o momento perfeito, você está procrastinando, você está sendo perfeccionista e isso é um bloqueio emocional, são emoções que a Matrix está apertando botões ali para não te deixar agir. Então, se liberta disso. Age. 5. A filosofia Kaizen prega pequenas melhorias diárias. Parece pouco, mas o efeito composto é brutal. O que aconteceria se, em vez de buscar mudanças drásticas que te paralisam, você se comprometesse com 1% de melhoria hoje em uma área-chave, usando um checklist de micro resultados? Às vezes a gente fica esperando uma grande mudança, uma melhoria drástica, uma coisa que vai mudar tudo. E não pensa que coisas pequenas, pequenos resultados, pequenos é redundante, né? Se a gente focar nos micro resultados, na melhoria contínua, pequenos hábitos, pequenas coisas, o efeito composto, os juros compostos dessa atividade é brutal, realmente. As mudanças vão acontecer com essas pequenas mudanças diárias, esses pequenos hábitos diários. O estilo de vida sober é sobre isso. É viver diariamente solucionando os nossos desafios, sejam eles pequenos ou grandes. Os grandes são solucionados com pequenas ações também. 6. O sistema te oferece distrações infinitas para manter sua mente ocupada e passiva. Quanto tempo você dedica a consumir conteúdo vazio em vez de alimentar sua curiosidade e aprender algo que realmente te fortalece para o futuro? Quanto tempo
tempo você fica perdendo, rolando um feed, vendo aqueles vídeos curtos que não levam a lugar nenhum, que só corroem a sua mente, que apodrecem seu cérebro. Brain rot foi a palavra do ano de 2024, apodrecimento cerebral, que é o que esses vídeos curtos fazem, esses conteúdos vazios, rasos, fazem com a gente. Não dá para aprender algo com 1 minuto de consumo de conteúdo. Você precisa de profundidade, precisa se aperfeiçoar, você precisa treinar, praticar. Alimente a sua curiosidade. Curiosidade é a característica mais valiosa daqui para frente. Se liga nisso. 7. Num futuro onde IAs podem assumir tarefas repetitivas, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender será crucial. Você está cultivando ativamente essa habilidade ou corre o risco de se tornar obsoleto por inércia, sofrendo as consequências na sua saúde mental e propósito? Se você não aprender a aprender, desaprender e reaprender, esquece. O mundo não serve para você mais daqui para frente. Você precisa cultivar essa habilidade de sempre estar iterando, aprendendo o tempo todo. Cuidado com a sua saúde mental e com o seu propósito. O estilo de vida Sober soluciona isso. 8. Olhar para dentro é uma necessidade Sober. Exige coragem para encarar suas sombras e reconhecer onde você se auto-sabota. Fugir desse confronto interno te protege de quê? Exatamente se o maior perigo é viver uma vida que não é a sua. Olha para dentro. Todo final de vídeo eu falo, é a minha frase de referência, olhe para dentro, ativar Sober. A gente precisa olhar para dentro, entender, buscar, conhecer a si mesmo e parar de se auto-sabotar. Porque a Matrix está ligando os botões de sabotagem o tempo todo na gente. E a gente precisa sair da zona de conforto, se confrontar, olhar para dentro. É um confronto interno, enxergar os próprios monstros e precisa parar de viver a vida que não é a nossa. A gente está vivendo o que a Matrix desenhou pra gente, projetou pra gente, e a gente precisa se libertar disso. 9. A ferramenta de priorização ajuda a focar no essencial. Viver apagando incêndios e reagindo ao urgente te faz sentir produtivo, mas está te levando para onde você realmente quer chegar ou apenas te mantém ocupado na esteira da Matrix? Cuidado! Essa coisa de ficar apagando incêndio, de alta produtividade, trabalho enquanto eles dormem, sei lá. Você está sempre ocupado não percebendo a Matrix te controlando. Se liga nisso. 10. O Loser Mindset busca culpados, o Sober Mindset busca soluções. Diante de um obstáculo, qual dessas buscas domina seu primeiro impulso e como isso define seus resultados e seu nível de energia? Enquanto você gasta energia, capacidade mental, energia da sua máquina para buscar culpados, você está desperdiçando tempo e a sua energia e dando e sendo controlado pela Matrix. Enquanto você não perceber que buscar soluções, criar soluções é o caminho, você vai continuar sendo prisioneiro. 11. Querer pertencer é humano, mas a Matrix usa isso para te manter conformado às normas, mesmo que elas te prejudiquem. Você está buscando pertencimento em grupos que te elevam e desafiam a ser melhor, como a Conexão Sober, ou em círculos que apenas reforçam suas limitações? A Matrix quer que a gente pertença, e a gente quer pertencer, mas a que grupos? Que grupos a gente está pertencendo? É o da ideologia que está te cegando para boas soluções? Que tipo de coisa que você está deixando te limitar? Venha para um grupo que vai fazer você buscar soluções de verdade e melhorar a si mesmo, que é o Conexão Sober. 12. O crescimento só acontece fora da zona de conforto. A leitura diária deste tipo de conteúdo pode ser sua primeira dose de desconforto produtivo, o primeiro hábito do Sober Lifestyle. Você está disposto a sentir o incômodo necessário para evoluir ou prefere a anestesia da estagnação? Eu estou gerando um desconforto diário aqui, é a sua pílula vermelha diária.
essa leitura ou então ouvir esse vídeo é um hábito. Se você conseguir criar esse hábito diário de ouvir esse vídeo, de assistir esse vídeo, de ler o texto diariamente, que é desconfortável porque o tempo todo eu tô te provocando, você já está criando, mudando a sua mentalidade, mexendo na sua programação mental. Ou você vai ficar aí parado, pensando, querendo ser estagnado, vivendo essa anestesia da estagnação. Crie esse hábito. Vem comigo aqui. 13. Mindfulness não é só relaxar, é treinar o foco e a presença. Musculação para o córtex pré-frontal. Habilidades essenciais no mundo de distrações. Como a falta de presença e foco impacta sua capacidade de tomar decisões conscientes e executar seus planos. O Mindfulness é uma baita de uma ferramenta. Com ele, eu consegui ter mais controle emocional, estar mais tempo presente, aumentar o tempo de reação emocional para várias coisas. É um treino, é uma musculação cerebral mesmo. E antes eu não tinha como fazer, eu ficava postergando, procrastinando, mas eu consegui a melhor ferramenta para a minha vida, para que o mindfulness, do jeito que eu acho melhor para minha vida, é de um jeitinho especial que eu explico em outros lugares. Depois lá no Conexão Sober, se alguém quiser saber, eu falo sobre isso. E isso me ajuda demais a mudar minha inteligência emocional. É uma prática diária, então é XP, e eu aprendi ele com um repertório. 14. Com a automação crescente, muitos sentirão falta de propósito. Um solver constrói seu propósito ativamente, baseado em seus valores e na solução de problemas. Você já começou a definir o seu ou vai esperar a crise de sentido bater a sua porta? As pessoas demoram ou não, passam a vida inteira sem ter um propósito, sem buscar, sem se conhecer, entender, descobrir o seu propósito. O estilo de vida solver faz você construir esse propósito, faz você buscá-lo diariamente, ativamente. 15. A revolução solver não é para espectadores, é um chamado para quem está cansado de ser peça no jogo dos outros e decidiu se tornar o jogador principal da própria vida. Você vai continuar assistindo da arquibancada ou vai descer para o campo e lutar pela sua transformação? A gente fica deixando a vida levar, sendo espectador da própria vida, vivendo na arquibancada e não participando do jogo. Vem pro jogo. A urgência da escolha. Revolução ou obsolescência? O mundo está mudando numa velocidade assustadora. A inércia, o deixe a vida me levar, não é mais uma opção neutra. É um caminho direto para a irrelevância, a obsolescência e o arrependimento. A Revolução Solver é o seu bote salva-vidas e o seu campo de treinamento para navegar nessas águas turbulentas e construir a pessoa que você precisa ser para fazer o que precisa ser feito. Ignorar o chamado é escolher conscientemente ficar para trás. Você realmente pode se dar esse luxo? Junte-se à Conexão Solver. Quer se conectar com outras pessoas que também estão nessa jornada de despertar e transformação? Faça parte da Conexão Solver, nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Preencha o formulário de participação neste link e junte-se a nós. O link está aí na descrição. Ele vai estar em algum lugar. Se você não conseguir clicar, não conseguir acessar o link, tem lugares que não tem como, você me pede no privado que eu te mando esse link. Mas vem se juntar ao Conexão Solver. É um grupo de WhatsApp gratuito. Ele é a porta de entrada, a antessala da Solver Academy. O Conexão Solver é a pílula vermelha diária de desconforto para você se libertar da Matrix. A Solver Academy é o treinamento diário do Solver Lifestyle, dos 4 pilares Solver, utilizando as ferramentas da Solver Toolbox. É quando o Neil tá recebendo via cabeça conectada o treinamento que ele precisa para sobreviver na Matrix. Então, junte-se a nós. Não adianta só ter a grana para assinar a Solver Academy, fazer a assinatura anual da Solver Academy. Você precisa ser um real aspirante a Solver e você consegue fazer isso no grupo Conexão Solver, gratuito. Se inscreve aí.
Quer saber como é viver o estilo de vida Solver? Estou documentando toda a minha jornada Solver, o dia a dia do Solver Lifestyle aqui no Substack. É um convite para você ver na prática como essa transformação acontece. O estilo de vida Solver tem 4 pilares. O primeiro deles é a energia da máquina. É sobre sono, alimentação saudável, hidratação, exercícios físicos. Nesse dia aqui, todos os dias eu posto esse conteúdo aqui nos posts e linko ele no texto do Substack. Estou conseguindo dormir mais cedo, acordar mais cedo e ontem consegui ler o meu livro da vez, batendo a meta de tempo e superando a meta de número de páginas. Nem sempre eu consigo. A Matrix é forte nesse controle, mas eu estou usando algumas ferramentas e eu falo sobre elas aqui. O pilar 2 é o repertório, que é sobre ler, escutar, assistir, interagir, se capacitar, obter novas habilidades, questionar, saber fazer perguntas, ter referências, coletar e criar ferramentas. Sempre procuro vídeos mais longos, mais de 20 minutos para assistir pela manhã, pois não quero ficar me preocupando em encontrar outro enquanto estou fazendo uma atividade manual, como preparar minha pastinha saborosa da manhã. Então, eu conto aqui como que eu faço, aliás, eu falo sobre esse conteúdo aqui do Elton, que eu assistia, os insights que eu tive, mas eu gosto de um conteúdo mais longo, porque eu deixo o celular tocando um vídeo lá, né? E enquanto eu estou preparando as coisas com a mão. É uma ferramenta que chama fazer atividades aprender enquanto faço atividades manuais, alguma coisa assim, não sei se eu escrevi aqui, mas eu sempre falo dela. Mas dá uma lida aqui que você vai ver os insights que eu tive nesse repertório. O terceiro pilar é inteligência emocional, autoconhecimento, autorresponsabilidade, foco no que controla, controle emocional, comunicação assertiva, saber lidar com opiniões, blindagem, resiliência, antifragilidade, autoconfiança. Sempre me considerei uma pessoa resiliente, pois há décadas tenho a mania de me levantar depois de um baque, da vida me dar uma porrada. Muitas vezes pensei que aquilo aconteceu como um aprendizado. E aqui eu falo sobre treinar, além da resiliência, que é a antifragilidade. Então eu falo sobre isso aqui nesse texto, nesse pequeno texto. O pilar 4, que é XP, pontos de experiência, é a vontade de mudar, é sair do lugar, é entrar no jogo de verdade, sair da zona de conforto, encarar os medos, os desafios, se desenvolver, solucionar novos problemas, utilizar as ferramentas, fazer o combo de ferramentas. Quando percebo que estou procrastinando uma atividade, sei que a Matrix ainda está controlando minha programação mental através das emoções. Bloqueios emocionais são grandes causadores de procrastinação. Eu falo um pouco sobre isso aqui, dá uma lida, você vai entender como que é o estilo de vida através do meu relato. É como se eu estivesse fazendo um diário, contando coisas que eu já fiz, coisas que eu estou fazendo, coisas que eu quero fazer, vivendo cada pilar. Agora é a sua vez. Qual dessas alavancas mentais, qual dessas provocações mais te provocou ou ressoou com você hoje? Deixe o seu comentário abaixo, compartilhe a sua reflexão. Se você quiser ver os outros textos, ler os textos, ouvir ou assistir os textos lidos, né? Aqui no YouTube, no TikTok, você tem acesso aí, eu criei playlist também. Se dê ao luxo de se permitir ser provocado, de se permitir sair da zona de conforto, de consumir a pílula vermelha do dia. Todos os dias, se você treinar o seu cérebro a encarar esse desconforto, já é um grande passo para a libertação da Matrix. Olhe para dentro, ativar Solver.